Isso, então, como conceito geral, né, as doenças pulmonares é qualquer doença ou distúrbio que ocorra nos pulmões ou que leve os pulmões a não funcionarem adequadamente. Então, aqui mostrando para a gente toda a anatomia pulmonar, a gente sabe que essa citoarquitetura do pulmão é formado por alvéolos, que são essas células respiratórias, né, que formam a árvore respiratória e que cria essa morfologia do pulmão, né? Esses importantes órgãos que ficam localizados na cavidade torácica, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, uma fotomicrografia mostrando os alvéolos pulmonares, que é essa unidade de oxigenação do sangue. Então, se a gente pode lembrar da grande contribuição que o sistema respiratório tem, né, reverberando, obviamente, no final da cadeia do sistema respiratório, a gente tem um alvéolo, que é a principal unidade que vai oxigenar o sangue. Que vocês sabem que tem uma contribuição grande, né, para as atividades celulares de um modo geral, né, para a função cardíaca, cerebral e aí por diante, né? Então, se você não tem essa unidade preservada, você vai ter sérios prejuízos, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa doença da atualidade, né, que é a Covid-19, que tem, né, uma íntima relação com essa importante estrutura. Então, a gente tem aqui, ó, vários tipos de doenças pulmonares divididas categoricamente em doenças das vias respiratórias, doenças do tecido pulmonar e doenças da circulação pulmonar. Então, por exemplo, a gente tem das vias respiratórias as sinusites, né? Por exemplo, que estão vinculadas às vias respiratórias. Doença do tecido pulmonar, a gente lembra do enfisema pulmonar. E doenças da circulação pulmonar, a gente lembra do edema agudo de pulmão, que tem uma íntima relação com a circulação. Então, como exemplos gerais, a gente tem aqui a asma, a bronquite, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, o câncer de pulmão e a pneumonia. E agora, como o modismo maior, é a Covid-19, né, que tem uma interação de inflamação muito específica, né, no sistema pulmonar. Dentre essas alterações, o principal paciente que a gente vai ter um manejo pontual específico é o indivíduo portador de asma, né? Então, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias nasais, que ataca o sistema respiratório, que resulta na redução ou até mesmo na obstrução do fluxo do ar. Sua fisiopatologia está relacionada com a interação entre fatores genéricos e ambientais. Então, aquele unidade respiratória segmentada, geralmente ela vai ter dificuldade de permear o ar por essa via, fazendo com que a oxigenação do sangue não seja eficiente. Então a gente tem aqui uma vasoconstricção, né, ou um broncoespasmo que vai acontecer nesse sistema de vias aéreas inferiores. E o que fazer para o manejo para esses pacientes? Então, a gente geralmente pensa na prevenção de problemas. Então, uma coisa que tem que estar muito bem vinculada é que os pacientes geralmente que têm asma, aí a gente lembra na aguda para crônica também, que ele faz uso de uma principal medicação, que é essa medicação que está vinculada à alteração da broncodilatação dessas estruturas da árvore respiratória inferior. Então, a teofilina é a importante medicação que é utilizada para promover essa broncodilatação, para fazer com que aquela via fique pérvia, ela fique com toda a oxigenação ali presente, com o ar vigorando ali naquela área pulmonar. Então, geralmente, drogas que devem ser evitadas, que podem muitas vezes alterar a função da teofilina, a gente lembra a aspirina, os anti-inflamatórios não esteroidais, os narcóticos, os barbitúrios, os antibióticos macrolídeos, né, a streptomicina, por exemplo, se o paciente estiver fazendo uso dessa importante medicação. Então, elas devem ser evitadas, porque elas vão competir, vão favorecer que essa droga não tenha a sua função de broncodilatador. Evitar soluções anestésicas locais que contenham sulfito, então isso era muito no passado, né? Mas ainda em alguns locais tem. Então, aqueles anestésicos, por exemplo, que são
embalados naqueles tubetes não de vidro, eles geralmente, para preservar o sal, eles têm é, o sulfito, né, para fazer com que aquele sal anestésico seja viável. Então, aqueles tubetes mais antigos, geralmente tem na rede pública, né, vinculados, eles têm esse problema. Então, geralmente, os indivíduos asmáticos, eles não devem ser administrados por conter essa substância aqui, que é o sulfito, que vai fazer com que a meia-vida do sal anestésico seja vinculado, né? Aqueles tubetes que não são de vidros. Muitas vezes, para esses pacientes, a gente também faz uso de anestésicos sem vasoconstrictor, porque a adrenalina, muitas vezes a epinefrina, né, que são vinculados como importante vasoconstrictor, vai diminuir a luz do brônquio, né? Vai promover uma broncoconstricção ali presente. Então a gente geralmente usa o mepfalém a 3%, né, que é a mepfacaína 3% sem vasoconstrictor, ou então a pilocaína 3% com felipressina. Então são os anestésicos mais indicados para esses pacientes. Dose suplementar de esteroide pode ser necessária para os pacientes com para procedimentos cirúrgicos em pacientes que estejam usando esteroides sistêmicos. Geralmente, os pacientes asmáticos fazem muito uso de corticoterapia. Então, muitas vezes, ela deve ser mantida quando os indivíduos forem fazer o tratamento cirúrgico. Isso para a gente prevenir o quê? Os edemas. Porque os edemas, eles vão causar também uma diminuição da luz do brônquio e das vias aéreas também. Então, por isso que a gente pensa em usar essas medicações, as corticoterapias, para prevenir os edemas. Então, é sempre bom a gente lembrar. O uso de pré-medicação, então, por exemplo, para os pacientes que são ansiosos, fazer aquela prevenção contra a ansiedade. Aí a gente lembra aqui nos benzodiazepínicos, né, o midazolam, o diazepam, mas o midazolam é o mais utilizado, e também a mistura de oxigênio com óxido nitroso. Outra coisa também importante, estabelecer um ambiente livre de estresse, então não muito barulhento, para que esses pacientes não tenham um, um aumento da ansiedade, né? Porque muito barulho, né? Aquela clínica muito cheia, então geralmente são pacientes que a gente marca no final do dia, onde a clínica está mais tranquila, para que eles não tenham um estresse aumentado, né? Outra coisa que também virou muito moda, né? Que não tinha muito esse olhar, principalmente da odontologia, era verificar a oximetria, né? O índice de oxigenação que é aquele paciente, como é que ele está ventilando, né? Então, o oxímetro de pulso é bastante utilizado para esse tipo de paciente, para ver se eles não estão dessaturando, se eles geralmente não estão absorvendo, né, aquele oxigênio lá nas vias aéreas inferiores, né? Então, por exemplo, quem é habilitado antigamente, antes do Covid, né, em sedação consciente com óxido nitroso, geralmente já usava a oximetria como uma coisa rotineira, né? Agora ficou uma coisa mais acessível por conta é, da pandemia de Covid-19. E outra coisa também reconhecer sinais e sintomas, principalmente de dificuldade de respirar e também taquicardia para esses pacientes. Então a posição da cadeira é extremamente importante. Outra coisa, não excesso de campos cirúrgicos, né, colocar um campo cirúrgico, apenas um, né, vinculado a esses pacientes para que eles tenham uma respiração que a gente consiga ver que aquele tórax está expandindo, ele está respirando com conforto. Então, isso é uma coisa também interessante de se lembrar. Então, veja que para esses pacientes com doença pulmonar, o que vai estar vinculado é a prevenção de sinais e sintomas vinculados muitas vezes à diminuição, à hipóxia, né, de oxigênio, porque muitas vezes para esses pacientes ansiosos que têm já essa dificuldade de absorção do oxigênio na unidade respiratória básica, que é o alvéolo, que é o brônquio, vai favorecer que eles tenham emergências médicas, né? Vinculadas, né? Aí por isso que a gente tem que prevenir. Mas via de regra, esses pacientes eles são atendidos sem muita contraindicações, né? Principalmente se eles são compensados. E aí a gente vai sempre lembrar em prevenir os sintomas vinculados. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Cadê todo mundo? O pessoal está dormindo. Dormindo não, professor, mas tá ótimo. Tudo certo.